aí? Ok, estamos para começar aqui. Ok, nós vamos começar o nosso vídeo agora. Boa noite, irmãos. Todos sejam bem-vindos. Tem mais pessoas chegando. Nós estamos diante do Senhor. Nós vamos cultuá-lo nesse instante. Todos sejam bem-vindos nesse momento que fazemos o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção e queremos que de fato o Senhor seja engrandecido por tudo que de fato é. Louvado seja o teu nome, bendito é o Senhor para todo sempre. Estamos diante de ti e queremos que as pessoas também que estão diante do Senhor agora possam também ser abençoadas. Pedimos que a tua graça os alcance, os abençoe e fale o coração de cada um deles. Oramos assim, agradecidos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus, vamos cantar, vamos orar e vamos falar com o Senhor um pouco. Nesse momento que estamos diante do Senhor. A palavra de Deus nos chama, nos convida a lê-la, lá no Salmo 47, Salmo de número 47, Salmo de número 47. Salmo de número 47, nos diz assim: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele submeteu os povos e pôs os nossos pés sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele exaltou gloriosamente. Queridos, nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar louvores ao nome de nosso Deus. E queremos que você, então, somente adore conosco, cante conosco, louve ao Senhor conosco.
Nós cantaremos um cântico que diz: cantarei teu amor para sempre. E é isso que faremos nesse momento. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão e pedir que Deus realmente abençoe as nossas vidas e fale conosco nesse momento. Nós vamos interceder, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, mas também falando com Deus sobre alguém que precisa, sobre aqueles que estão necessitados nesta hora. Nós vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome e bendizemos o teu nome nesta hora que aqui nos encontramos. Estamos na adoração ao teu nome, queremos que o teu nome seja de fato grande por toda a terra. Queremos colocar diante do Senhor alguns pedidos e estamos fazendo em nome de Jesus Cristo. Queremos colocar diante do Senhor a vida da Isabela, fez uma cirurgia nesse dia, uma menina de 2 anos apenas. Pedimos a tua graça sobre a vidinha dela. Pedimos que o Senhor esteja, Deus amado, ajudando agora nessa fase de recuperação. Pedimos que aquilo que foi feito pelos médicos seja bem sucedido, que o seu organismo aceite o tratamento. Assim, abençoe para que os próximos dias, ó Deus amado, as próximas horas, seja benéfico ao seu corpo, seja benéfico à sua saúde, seja, ó Deus amado, proveitoso para ela aquilo que foi feito em termos dessa cirurgia. Sabemos da sua complexidade, sabemos do momento grave, mas sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe. Abençoe a Priscila, abençoe o Adriano, abençoe o Lian, abençoe, Deus amado, a família da Isabela. Guarda essa criança, ajuda ela nessa hora. Obrigado pela vida dos médicos que a operaram, pelos enfermeiros que ali estiveram, a equipe toda que ele esteve trabalhando. Mas obrigado pelo consolo, pelo conforto, pelo amparo, pelo sustento que o Senhor deu aos pais.
E agora, pelo que o Senhor está fazendo na vida de Isabela. Pedimos saúde, pedimos a tua providência, pedimos a fase de recuperação, que ela possa crescer, que ela possa desenvolver, que ela possa, Deus amado, ter tudo de bom nesse momento em que ela mais precisa do Senhor, desse momento crucial na sua história pessoal de pouco tempo de vida. Pedimos que o Senhor a sustente, que o Senhor a guarde, que o Senhor a levante e que o Senhor dê longos anos da vida da Isabela. Pedimos a tua providência sobre ela nesta hora. Pedimos a tua graça sustentando e guardando em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que tu abençoes a cada irmão na tua casa, na tua igreja. Pedimos a tua providência sobre cada vida e pedimos que tu esteja sustentando a cada um segundo as tuas misericórdias. Aqueles que passam por lutas agora, pedimos a tua providência. Pedimos a providência do alimento, pedimos a providência da roupa, da moradia, pedimos a providência, Deus amado, sobre a saúde de cada um, principalmente a saúde, a tua graça abundante sobre a vida do teu povo. Livra-os, ó Deus amado, desse quadro infeccioso que espalha pelo mundo fora. Guarda o teu povo. Pedimos a tua bênção, a tua direção, o teu favor sobre os lares, sobre as famílias, e pedimos que você esteja sustentando os médicos, os enfermeiros, estejam sustentando também, ó Deus amado, aqueles que trabalham dentro do hospital, na área administrativa, de apoio, auxílio. Que o Senhor abençoe, Deus amado, a cada um que está ali inserido nesse contexto agora de cuidado necessário com a saúde, transportando, carregando material, médico, ajudando todo esse corpo clínico de hospitais, não somente aqui no Brasil, fora dele. Ó Deus, aonde estiver agindo uma área de medicina, que a tua mão esteja sobre aqueles que ali estão agindo com prudência, com temor, livrando-os, guardando e os protegendo. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão, ó Deus amado, precisando do teu apoio, que passam por esse quadro infeccioso agora, dê o livramento a eles. Ó Deus, em nome de Jesus, consola cada um e conforta cada um segundo a tua graça, o teu amor. Pedimos para aqueles que já voltaram ao trabalho, alguns tipos de trabalho já estão retornando às suas atividades. Que o Senhor, Deus amado, dê a esses trabalhadores também a tua proteção e provisão. E aqueles que ainda não puderam voltar, que a tua mão esteja sobre eles. Abençoe o nosso Brasil, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Deus amado, esse momento da política nacional. Ó Deus, eu te peço que o Senhor, que reina sobre as nações, estabeleça, ó Deus amado, o teu governo sobre nós. Ó Deus, envergonhe aquele que está muitas vezes fazendo manipulações éticas e morais. Pedimos que essa manipulação que nós chamamos de antiética, que nós chamamos de imoral, caiam por terra. Mas prevaleça o ressurgimento da ética e da moral na nossa nação. Que o Senhor levante homens, mulheres, que não se curvem, que não se dobrem diante, ó Deus amado, dessas intolerantes situações graves que assolam o Brasil. Que o Senhor desperte a consciência, que o Senhor levante a tua mão. Agora, Pai, sobre todo esse quadro que espalhou pelo mundo afora, sei que é um alerta do Senhor, é um chamado do Senhor ao teu povo, para que preste atenção no Senhor. Então traga o avivamento de arrependimento à tua igreja, um avivamento completo, no sentido de vida integral com o Senhor, no nome de Jesus. Que possamos perceber os sinais e estarmos atentos a eles, cada um deles que tem acontecido. E pedimos que o Senhor nos acorde como igreja. Pedimos a tua providência em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta hora. Amém. Vamos cantar o outro canto? Ele é o Deus da nossa mente, ainda
faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam se andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz e deu vitória. Com as voltas deu o mundo, onde quer que seja, quero te lembrar. E Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. E Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Estamos, queridos, pedindo a graça de Deus, o favor de Deus sobre nós e pedindo que Deus realmente esteja sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, pedindo que o Senhor esteja sobre cada um do seu povo e esteja ajudando a se levantar nessa hora do caos, nessa hora de dificuldade, nessa hora de dor, que muitos passam pela face da terra. Sabemos que muitos estão precisando de apoio e nós devemos estar em oração. Convido a igreja nossa a cada dia estar orando, pedindo ao Senhor a sua providência, pedindo ao Senhor a ajuda necessária, pedindo ao Senhor a sua vontade seja feita sobre nós como igreja, no sentido de avivamento, arrependimento dos nossos pecados. Pedindo que Deus trabalhe na sua igreja aqui no Brasil, mas trabalhe também com a sua igreja espalhada pelo mundo fora. Sabemos que este é um dos sinais apenas dos princípios das dores, chamado na palavra de Deus, dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós temos sofrido, o que temos passado nesse tempo. E nós pedimos que o Senhor nos dê o socorro e da sua misericórdia. Precisamos urgentemente da mão do Senhor sobre nós, o seu povo. Por isso, meu irmão, não desanime. O Senhor é conosco, Ele está conosco e certamente a sua mão está sobre o seu povo. Mas Ele tem chamado a terra a uma disciplina, Ele tem chamado a terra a uma convocação para que olhe para Ele nesse momento. Por isso, eu entendo que essa pandemia, tudo que está ocorrendo, sei que é muita dor, muito sofrimento, muita angústia para muitos, muitas perdas, muitas situações difíceis. Mas o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. E Ele está nos chamando a atenção para olharmos para Ele. Ele é o Deus que fez a terra, fez o homem. Ele fez tudo. Ele sabe, Ele governa. E Ele sabe que esse vírus, o coronavírus, que provoca essa Covid-19, Ele sabe como controlar isso. Portanto, não deixe atemorizar o seu coração. Confie em Deus. Essa é a minha primeira palavra. Portanto, querido, que o Senhor nos dê coragem para enfrentar tudo isso. Nós vamos ler a palavra de Deus lá em 1 Pedro, o texto que nós vamos pensar um pouco nessa noite, está em Pedro, lá na sua primeira carta, carta de Pedro, na sua primeira carta, dos versículos 1 até o final do capítulo. Nós somos os cidadãos dos céus, compromissados com Deus aqui na terra. E esse texto nos fala exatamente sobre isso. Nós, os cidadãos dos céus, compromissados com Deus aqui na terra. Pedro assim coloca para nós
Assim fala conosco. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não vendo, havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é erva, e como a erva e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Nós vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Ó Deus, te agradecemos nesta hora por estarmos aqui na tua presença,
e junto com os irmãos, e pedimos a tua orientação, a tua capacitação para entender aquilo que a tua palavra diz e trazer para nosso coração aquilo que é do Senhor. No nome de Jesus, desperta a nossa alma, fala o nosso coração e aviva-nos para a glória do teu nome e a edificação da tua igreja na terra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta foi escrita possivelmente para encorajar os cristãos em uma época de data, provavelmente entre os anos 60 até 68 depois de Cristo. Pedro é o discípulo líder, um deles, junto com Tiago e João ali. Agora, Pedro escreve a sua carta para trazer alento ao coração dos irmãos, encorajamento. Eles tinham sido dispersos, eles saíram das suas casas, muitos vieram de Jerusalém, de outras terras ali da Judéia, por toda aquela região, e foram trazidos e foram levados por aquele vento de perseguição para muitos lugares. E Pedro nomeia esta igreja que se encontrava ali naquela região que ele chama a dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está escrevendo para essa igreja que está espalhada por ali. E, portanto, eles passavam por momentos difíceis. Não era o lar natural deles. Eles não nasceram ali, muitos deles. Era uma igreja que estava na diáspora, termo esse lá do grego original, para descrever os judeus que estavam saindo dispersos pelo mundo fora. E, portanto, Pedro escreve a esta igreja e chama esses irmãos de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eles são santificados, aqui no versículo 2, em santificação do Espírito, para um objetivo claro: obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Esses que ali estavam tinham exatamente essa caracterização, essa personificação colocada aqui, com essas palavras, de ser exatamente o retrato daqueles seguidores de Cristo que estavam dispersos, que estavam na diáspora naqueles dias. E ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro quer encorajá-los, porque eles são os cidadãos dos céus, compromissados com Deus, aqui na terra. Não é fácil nós entendermos desse ponto de vista. Nós ainda não chegamos no céu, mas já somos chamados cidadãos dos céus, assumimos essa característica, portanto, nós já carregamos em nós características próprias daqueles que são cidadãos de um outro reino, e nós estamos aqui ainda na terra. Aqueles que foram aspergidos no sangue de Cristo Jesus, ou seja, passaram pela aspersão desse sangue, derramado na cruz do Calvário. Pedro faz questão de colocar assim. Eles foram santificados no Espírito para obediência e aspersão desse sangue, de seguir o Cordeiro, de estar compromissado com Ele. Portanto, ele nos traz algumas coisas aqui nesse texto que nos serve para encorajar nesta hora. Nós viemos de tantos lugares. Nós estamos aqui em Florianópolis. Há uma percentual que muitos falam que de 60% a 70% aqui não são moradores propriamente naturais aqui da ilha. O fato é que todos vieram de muitos lugares desse percentual. Mas nós que estamos na igreja, se nós fizermos uma contagem, vamos ver que mais de 90% de nós não somos naturais daqui. E viemos de tantos lugares, estamos residindo aqui. Pessoas vieram aposentadas, outros vieram para trabalhar, outros vieram passear, acabaram gostando e ficando e arrumando a sua vida aqui, e residindo aqui, e fazendo daqui o seu lar. Mas ainda assim estamos, de certa forma, como cidadãos dos céus, nessa dispersão sobre a face da terra. Num certo sentido,
É isso que ocorre conosco, não só aqui, mas por todos os recantos desse Brasil, por todos os recantos desse mundo. Estamos dispersos. O Senhor vai nos unir um dia, nós sabemos disso, Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, nós temos que agir com a nossa credencial de cidadãos dos céus. E aí Pedro coloca algumas coisas para nós entendermos isso, no versículo 3. E ele começa então a trabalhar. Ele diz: bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que pela misericórdia, sua misericórdia, Ele fez algo de dentro para fora em nós. Ele nos regenerou, Ele nos deu vida nova. Regeneração não acontece de fora para dentro, mas de dentro do nosso coração para fora. Ele nos deu um novo coração. Ele nos fez nascer de novo. E Ele fez isso para uma viva esperança. Os cidadãos dos céus têm em si uma viva esperança. Não esperam somente aqui no presente. Por isso, esse coronavírus, tudo que acontece de mal, nós enfrentamos, nós passamos, nós vivenciamos essas fases, mas nossos olhos não estão postos nessas coisas, nessas circunstâncias. Estamos olhando além disto. Estamos olhando nos céus. Estamos olhando para a nossa pátria. Lá, a Bíblia descreve em Apocalipse que não haverá dor, não haverá choro, não haverá enfermidade. Apocalipse, no capítulo 21, vai descrevendo detalhes desse reino celestial. Ainda não chegamos lá e ainda assim temos essa viva esperança por isso. E ela se dá não mediante o que eu conquisto aqui ou o que eu realizo aqui, mas é por aquilo que Cristo realizou por nós. Ele morreu, seu sangue foi derramado, sim. Ele ficou 3 dias se permitindo no poder da morte. Mas ressurgiu. É na ressurreição dele, mediante a ressurreição dele, dentre os mortos. Portanto, a nossa esperança está calcada num fato para nós consumado. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E Ele o fez, nos delegando, sim, uma herança. Você é herdeiro, nós somos herdeiros como cidadãos dos céus, de uma incorruptível herança. Diz aqui sem mácula, sem defeito. Ela é imarcessível. Ela é algo que você não consegue mensurar em palavras, descrevê-la na sua qualificação. Você não consegue colocar da maneira que de fato ela é. Reservado nos céus para vós outros. Quem? Os eleitos que ele falou aqui no capítulo 1, no versículo 2. Esses que são despertos lá pelo Ponto, pela Galácia, pela Capadócia, pela Ásia, pela Bitínia. E é você que está disperso por todos os cantos, como igreja do Senhor. Ele diz aqui que nós somos guardados pelo poder de Deus. A nossa segurança não está simplesmente em algo que nós nos fechamos em casa. Nossa segurança está em Deus. Não estou estimulando com isso você a sair de casa. Estou dizendo que a nossa segurança não se mede apenas por estarmos fechados em casa, mas no poder de Deus. E é mediante a fé. Por isso, queridos, nessa noite, quando lemos essa palavra, Pedro coloca para nós, um cidadão dos céus, nós temos um compromisso com aquele que morreu na cruz do Calvário pela sua ressurreição, mas nós temos que ter uma vida que corresponde exatamente, de forma autêntica, à nossa eleição. Ele morreu por nós. Por isso a nossa fé é colocada na salvação que Ele nos trouxe, com a vida dele, morte, seu sacrifício na cruz e ressurreição. Mas porque aqui estamos aguardando, com esperança, viva esperança, o seu retorno. Vai revelar-se no último tempo. Qual é o último tempo? É o tempo escatológico, é um tempo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, aquele momento em que essa salvação vai se dar de forma plena, completa. Para você vivo ser encontrado por Jesus, seu corpo será transformado, diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15.
para aquele que já partiu, diz Paulo lá naquele mesmo capítulo, que ele ressuscitará e receberá um novo corpo, glorificado. Paulo coloca bem claramente isso naquele capítulo 1 Coríntios 15. E você pode ler aquele capítulo, e você pode entender o que ele está dizendo. Mas Pedro diz aqui, agora estamos olhando uma pátria além, com viva esperança. Nós exultamos, mas aqui no presente passamos por lutas, por dificuldades, passamos por percalços, por situações que nos agridem, que são hostis a nós. E somos contristados nessas chamadas provações. Deus prova o nosso coração. A provação não é para destruir, mas para provar, para tratar conosco naquilo que precisamos ser tratados, na nossa espiritualidade, onde precisamos ser mexidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então ele vai trabalhando. E aí ele confirma a nossa fé, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela se torna um ouro, diz o texto aqui, muito mais precioso do que o ouro perecível, apurado pelo fogo. Ele diz, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Algo que a nossa fé viva em Cristo Jesus. Para Ele, nós estamos rendendo louvor, a nossa adoração, o nosso momento de comunhão íntima com Deus, dizendo quem é esse Senhor para nós aqui na terra. Por isso, coloco para você aqui que você não deve desanimar, deve continuar vivendo a sua fé de maneira intensa. O versículo 8 nos traz claramente aqui que você não viu a Cristo, mas você o ama. E o ama de maneira que você crê nele, uma forma que é cheia de glória, indizível. E ele diz, obtendo o fim da vossa fé, a vossa salvação. Nós, queridos, estamos aqui nesse momento, devemos nos estimular, sim, às práticas das boas obras, devemos praticar o bem, devemos ser solícitos, sim, com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, e glorificar o nosso Deus. Olhando para Jesus Cristo e fazendo como para Ele estivéssemos fazendo. Vivendo de maneira intensa, porque nós não o vemos, mas o amamos. E o amamos de tal maneira. E corresponde exatamente a essas palavras que Pedro está descrevendo. Resultando com uma alegria indizível, que não tem palavras para ser dita, para ser colocada, expressada. E aí o mais interessante é que no passado já foi dito a esse respeito, sobre essa salvação que nós vamos obtê-la agora, em Cristo Jesus, no sentido, no último tempo, a complemento dela, o plus dela, o pleno dela, quando nós estaremos deixando essa terra e partindo para o nosso reino celestial. Por isso nós somos cidadãos dos céus, compromissados com Deus, com Cristo, nessa terra. Ele diz aqui, os profetas indagaram, inquiriram, quiseram saber, procuraram notícia e profetizaram acerca da graça que foi destinada àqueles que são os eleitos de Deus. Eles queriam saber, procurar e profetizar. E diz o versículo 11 que eles, investigando atentamente qual ocasião, os quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Diz que a eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisa essas que anjos anelam perscrutar. Ou seja, os profetas anunciaram coisas a respeito daquilo que nós já obtivemos em Cristo Jesus, pelo Evangelho. E eles mesmos anelavam nos seus dias esses acontecimentos de Cristo, do Evangelho de Cristo.
Os próprios anjos queriam, de alguma maneira, conhecer, perscrutar, buscar esse conhecimento, tentar descobrir exatamente isso. Mas o fato é, eles anelavam. Sabe? Uma das últimas vezes que conversei, uma experiência pessoal, familiar, com a minha avó, e ela estava cantando uma música que dizia sobre o céu, e eu fiquei ouvindo do lado dela ela cantar, e eu perguntei: ô vó, por que a senhora está achando que vai morrer? Por que a senhora está querendo ir para o céu? Porque a conversa nossa estava em torno disso, e ela estava cantando esse cântico já no finalzinho da sua vida, bem lá no finalzinho. E o mais interessante é que ela disse: porque eu estou indo para lá. Eu falei: mas quem fala para a senhora que a senhora está indo para lá? Como se eu estivesse tentando tirar algo dela, ela simplesmente se permitiu deixar sair do seu coração. Ela disse: eu quero voltar para a casa do Pai. Estou cansada dessa terra. Quero voltar para o meu lar. Queridos, essa é uma certeza que muitos cristãos, assim como minha avó, têm, de que estão nessa terra e de que viveram uma vida plena quando chega lá ao finalzinho da vida. Minha avó estava com mais de 90 anos. E ela partiu. Quando ela partiu, eu não tive dúvida do que ela tinha me dito pouco tempo antes. Queria estar na casa do Pai, voltar para os braços, para o reino. Cidadãos dos céus são compromissados com Deus, aqui na terra. Dão testemunho, pregam a palavra, fazem como fizeram os profetas. Nós ainda não chegamos no céu, nós anelamos o céu. Mas nós já temos a salvação em Cristo. Aquilo que os profetas buscavam entender nos dias dos apóstolos, Cristo trouxe para eles. E trouxe para todos nós a salvação. Ela se complementa naquele dia final, no último tempo, onde você e eu estaremos gozando com o Senhor e recebendo o famoso vinde para a casa do meu Pai, para o reino do meu Pai, que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai. É a palavra que ouviremos. Mas por enquanto estamos aqui, de uma maneira muito clara, olhando na expectativa de uma segunda volta do Senhor, e enquanto aguardamos, estamos vivendo esses sinais. Ele nos deu nesse período. Ele nos chamou essa atenção. Ele nos conclamou para vivermos aqui de maneira perseverante até aquele dia. Por isso, queridos, a primeira coisa que nós temos que olhar nesse texto é exatamente isso. Nós somos cidadãos dos céus, mas temos compromisso com Cristo aqui na terra. Por isso, a nossa vida deve ser uma vida que glorifica ao Senhor. A descrição de Pedro faz aqui é que é assim que devemos viver. Pedro então vai falar de uma segunda situação em que ele disse: por isso cingindo o entendimento, ou seja, por isso vocês se vestindo de conhecimento, de entendimento. Tenha sobriedade, seja alguém sóbrio, quando todos estão aí como embriagados por esses acontecimentos. E eu digo para você aqui, não fique assistindo esses telejornais, não fique assistindo essas situações que estão aí sendo colocadas para nós, que tendem a nos amedrontar, que tendem a nos fazer a sentir pavor, medo. Lembre-se, nós estamos em trânsito, nós estamos como forasteiro, estamos indo ao reino do nosso Senhor e Salvador. Há muitos que estão aqui, pensando apenas aqui na terra, por isso ficam sobrecarregados,
com preocupações, com dificuldades tamanhas, e deixam de ser sóbrios, de ser realmente tranquilos, de olhar com uma certa simplicidade a vida. Estão conturbados e eles não sabem esperar na graça do Senhor. Aqui o conselho de Pedro é que você deve ser sóbrio, está esperando na graça, porque está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo a nossa salvação plena, completa. Portanto, quando você olhar sinal, entenda que este é um dos sinais anunciados, e que está bem claro lá no livro de Lucas: guerras, rumores de guerra, terremotos, sinais nos céus, no mar, na terra, por todos os cantos, epidemias. Estava descrito, colocado, trazido para nós, e para nós entendermos um pouco disso e não ficarmos dessa maneira. Você acha que Cristo estava amedrontando as pessoas? Não! Ele estava simplesmente encorajando aos enfrentamentos nesse milênio, nesse tempo completo de 1000 anos, que significa que é um tempo perfeito, no qual Deus sabe, dando o seu start, o seu início lá, na vida do Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, assunção aos céus, até o final, quando Ele voltará. Portanto, essas tribulações, essas angústias, devemos cingir o nosso entendimento e buscar conhecimento. Isso tem uma relação direta com o tempo do fim. E temos que estar percebidos que quanto mais nós vemos que o dia está se aproximando, devemos nos reunir mais, estar mais juntos, congregarmos. E agora nós estamos congregando por aqui, pela internet. Mas é aí que nós devemos estar firmados, no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: como filhos da obediência, não devemos ficar amaldados, apegados, amar as coisas aqui deste mundo, como nós tínhamos anteriormente. Pelo contrário, ele diz: sejam separados. Santo, a palavra é esta. Santo, separado. Segundo aquele que vos chamou, também é. Tornai-vos santo. Isso ele está dizendo em todo o nosso procedimento. Não é só ir na igreja, não é só estar junto ali, mas isso em todo o nosso procedimento. E o versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Claramente, ele está chamando para nós apartarmos do pecado, deixarmos o pecado de lado e viver uma vida separada para Deus, não apegado às coisas desse mundo. Por isso, queridos, Paulo diz: se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Devemos estar com essa viva esperança em nós, de que a qualquer momento o Senhor vai voltar. De que esse sinal que está aí é muito claro. No decorrer dos anos ele vem dando sinais, ele vem mostrando. Nós já assustamos com tantas coisas. Já teve, nesse período todo aí, uma série de eventos que nós temos que aprender a ler esses sinais, de maneira bíblica. Também não é ficar lançando profecias. O que nós precisamos saber já está aqui na palavra de Deus. Não precisamos ficar buscando essas pessoas de mentes férteis. Férteis, ao contrário, inócuas nas suas palavras. Profetas de ocasião, muitas vezes colocando aí. Muita gente falando coisas que a Bíblia não disse. Temos que estar centrados no conhecimento, nesse entendimento dessa palavra, tentando olhar os sinais e ver nele que de fato Cristo está voltando. Foi o que ele prometeu, foi o que ele disse. Vede essas pedras, vede essa construção, não ficará pedra sobre pedra, olhando para Jerusalém, falando do templo ali para os seus discípulos, porém
ele estava se referindo ao templo que seria derrubado no ano 70 e ocorreu depois da sua morte e ressurreição. Mas ele deixou sinais ainda que são escatológicos, não somente para aquele evento ali, mas para todos os demais que viriam, todos aqueles sinais, todos os demais eventos que sucederiam, até a sua segunda vinda. Sede santos. Ele diz no versículo 17, ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro entende, Pedro sabe que nós somos peregrinos, somos forasteiros. Há um hino que nós cantávamos que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Ele diz no decorrer do hino que nós estamos marchando no sentido daquela terra que é do Senhor. Portanto, nós devemos entender que o Senhor não faz acepção de pessoas no seu julgamento. Mas eu quero dizer a você que está em Cristo Jesus, você já foi julgado ali na cruz do Calvário. O seu advogado é Cristo Jesus. Ele apresenta-se no seu lugar. E ele diz, Pai, eu paguei por eles. Portanto, não tire os olhos de Jesus Cristo. Ele é aquele supremo advogado justo. Ele disse, Pai, a última palavra dele foi, está consumado. Eu paguei por eles. Sabe o que eu vejo? É aquele ladrão na cruz. Aquele moço fez uma oração simples de confissão, deu um belíssimo testemunho na sua oração simples e recebeu uma palavra esplêndida. Ele diz, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus disse naquela hora, hoje mesmo estarás comigo. Queridos, aquele moço experimentou naquele momento da sua morte já aquela certeza de que o Senhor o levou para o reino do seu amor, ou seja, o reino de luz, o reino de glória. Portanto, é algo que muitas vezes você não entende. Mas o outro ladrão na cruz, que estava do lado, já recebeu ali o julgamento, ou parte dele, porque ele será julgado, porque não foi achado em Cristo, não está em Cristo, morreu sem Cristo, até pelo contrário, fez parte da turba, falando coisas impropérias contra o Senhor, representando toda a nossa humanidade caída, sem Cristo. Então, uma direita e outra esquerda, um salvo e o outro perdido, condenado, aguardando o julgamento que ele há de ter. E o que está em Cristo já está nos céus, no reino de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós vamos trazendo o comportamento dos nossos pais de gerações e mais gerações. Isso tem danificado. E eu até entendo que Deus tem chamado a nossa atenção para corrigirmos o nosso procedimento em muitos aspectos, nos disciplinando para aproveitamento. E essa pandemia não é por acaso. Devemos olhar para o Senhor. Mas nós somos resgatados não por algo fútil, do nosso fútil procedimento. Não fomos resgatados por coisas como ouro, prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. É o sangue dele que nos liberta do pecado. Eu tenho nesse texto aqui uma ligação direta com Apocalipse capítulo 5, quando nos céus, João ali começa a chorar, porque ele não foi achado nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, alguém que pudesse abrir os livros, pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono. E o texto é claro em dizer que aquele que está sentado no trono, de repente chegou diante dele, como um cordeiro. E ele foi descrito ali naquele texto, como tinha sido morto. E tomou o livro daquele que está sentado no trono.
e pôde abrir. As lágrimas de João cessaram, porque ele teve a clara noção de que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, Jesus, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É por meio dele que temos fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Portanto, a nossa fé, a nossa esperança, colocada em Jesus Cristo, está colocada em Deus. Assim, nesta noite, essa meditação é para dizer para você, você é um cidadão dos céus. Tenha fé, tenha esperança. Se no primeiro ponto nós falamos sobre a fé, sobre a esperança, nesse nós falamos sobre a fé. Continue de maneira convicta, olhando para Jesus Cristo, o Senhor. Por fim, Pedro trabalha nos versículos 22 a 25. Ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, a palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido, a relação de comunhão entre os irmãos, ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele diz assim, porque fostes regenerados, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. É Deus que deu a ordem de nascermos de novo. Ele que nos fez nascer de novo. Somente pela ação dele alguém pode nascer de novo. Somente pela ação dele alguém pode vir a crer em Deus da maneira que a Bíblia apresenta. Por isso ele coloca bem claramente, a qual vive e é permanente. Por isso saiba de uma coisa, aquele que nasceu de novo está em Deus, a sua fé, a sua esperança, a sua eternidade está em Deus. E ele diz assim, pois toda a carne é como erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ele está dizendo claramente, homem, a sua glória é terrena, passageira, efêmera, temporária, simplista e derrotada, falida. É para o aqui e agora. Se você ostentar na sua carne, é como uma planta que floresce e logo em seguida desaparece, murcha, a sua folha cai e morre. Mas ele diz que a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E isso aqui você pode olhar para Mateus, lá para Lucas, e ver que lá está escrito claramente, os céus, a terra, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará. E sabe, a palavra de Deus é essa que foi evangelizada, é a boa notícia do céu, que diz para você, olha, você é um cidadão do céu, confia no Senhor, tenha paciência nessa hora, espera por um pouco, tenha esperança, tenha convicção e creia nele. Ele é o Deus que fez a terra, o céu e tudo que neles há. Ele prometeu. Todas as suas promessas são verdadeiras. Queridos, encerrando aqui esta palavra, eu coloco para você claramente que tudo que Pedro disse aqui está baseado naquilo que ele vivenciou ao lado do Senhor. E naquilo que ele tinha expectativa quanto ao seu futuro. E tudo que ele já esperava, anelava gozar diante do Senhor. E ele estava ensinando a igreja na dispersão, no momento difícil daqueles irmãos, que estavam longe dos seus lares naturais, e agora experimentavam, como eleitos de Deus, um novo estilo de vida, um novo modo de viver. E eles deveriam agora se comportarem como cidadãos dos céus, mas compromissados com Cristo aqui na terra. Portanto, é assim que devemos agir. Eu vejo pessoas muitas vezes simplesmente argumentando no vazio, por ideologias e nada mais do que isso. Deixe essas ideologias de lado. Vem para Cristo. Abandone
abandone, porque querendo ou não, se você nasceu de novo, você não pode estar sendo enganado. Aquele que está em Cristo não se deixa enganar. Ele vive esta realidade da palavra como um cidadão dos céus aqui na terra. Portanto, você vai dar exemplo, você vai ser um bom cidadão, você vai cumprir as normas, as leis, mas você vai simplesmente mostrar quem é você como cidadão de uma outra nação dentro aqui nessa terra. Você tem responsabilidade de ser um cidadão dos céus, aqui e agora. E o Senhor já nos ensinou como ser um cidadão dos céus. Ele mesmo se comportou aqui na terra como alguém assim. Ele viveu intensamente a sua humanidade. Ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Ele pôde nos salvar e salvou-nos. Aguardamos agora aquele desfecho final do lar eterno. É aquilo que eu falei no início do plus, do pleno, do completo. O Senhor voltando para buscar o seu povo. Se você está fora da igreja, é hora de voltar para a igreja. A noiva de Cristo. Se você fala muito da noiva, cuidado com o noivo. Ele é responsável pela noiva. Nós estamos sendo igreja onde estamos, como cidadãos dos céus. Portanto, congregue-se como cidadão dos céus. Queridos, esta é a palavra que foi evangelizada, a boa palavra. Tudo nessa terra, nessa vida vai passar, menos a palavra de Deus. E eu quero desafiar você a ser cidadão nesse tempo presente de coronavírus. Não se atemorize pelo coronavírus. Não se amedronte. Ainda que viesse o mal que nós consideramos o pior dele, como consequência, ainda assim meu coração confia no Senhor. Nós devemos estar olhando para Ele e temer somente Ele. Nada passa desapercebido. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um propósito. E eu entendo que esse tempo que estamos em casa, que estamos guardados, protegidos, vamos continuar sendo cristãos. Vamos continuar ajudando as pessoas. Vamos continuar orando para as pessoas. E vamos continuar intercedendo pela nossa nação. Como cidadãos dos céus, compromissados com Deus aqui na terra. Esse é o nosso dever. Eu vejo muitos irmãos, colegas até de ministério, tomando rumos a ideologias. Esqueça. A salvação não está nem na esquerda nem na direita. A salvação está em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. É nele que confiamos e é nele que esperamos. Que Deus te abençoe e que Deus te mostre claramente, como cidadãos dos céus, compromissados com Deus aqui na terra. Falando dessa palavra, que os profetas anunciaram que viria, indagaram, inquiriram, procuraram saber, buscaram entender, e ela veio. Agora que veio, foi passado à igreja o dever de ser cidadãos dos céus aqui na terra e pregar, e evangelizar, e proclamar sobre esse reino dos céus. E falar do amor de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Complete essa tarefa. Faça a sua parte, como cidadão dos céus, compromissado com Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar novamente esse último cântico que cantamos, Ele é o Deus. Na semana que vem vamos estudar o capítulo 2 desta carta, 1 Pedro. Tá? Então, 1 Pedro capítulo 2. Ele é o Deus que fez a terra, todos os
Deus, que tu não fez o homem, todo o universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz unir muralhas, e dá luz aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Como as voltas do mundo, onde quer que seja, quero me lembrar. Esse Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que fez da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam se andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar o pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz e deu vitória. Como as voltas deu o mundo, onde quer que seja, quero me lembrar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Chegamos ao final. Nós queremos agradecer a você. Domingo temos Escola Bíblica Dominical de manhã, 9h30. E temos também 19h30 o nosso culto. Por enquanto estamos fazendo daqui. Vamos melhorar um pouco o som, vamos melhorar um pouquinho o que temos que melhorar. Mas certamente você é nosso convidado para participar conosco nesse tempo de graça que o Senhor tem trazido sobre nós. O Senhor abençoe o seu coração, o Senhor fale o seu coração e que você, como compromissado de Deus aqui na terra, viva os seus atributos como cidadão dos céus. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a todos que estão com você nessa hora. Em nome de Jesus. Deus dê graça à sua família. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te dar graça nesse instante pela vida das pessoas que estão conosco, que estiveram e que ainda ouvirão esta mensagem. Que a tua mão os alcance com a tua graça, com o teu favor. Os problemas, as dificuldades, as lutas que estão enfrentando. Ajuda-os, ó Deus amado, com livramento, com a graça, Deus amado, daquilo que precisam, daquilo que necessitam, seja na área pessoal, de temperamento, de vida, de relacionamento, seja na área material, seja na área espiritual, enfim, em cada uma das áreas da sua existência, que o Senhor esteja tomando esta vida nas tuas mãos. E Pai, os teus servos, as tuas servas, que possam serem cidadãos dos céus, aqui nesta terra, mostrando o compromisso que tem com Deus. Que façam assim, diariamente, e que possam viver louvando, exercendo essa fé, tendo a viva esperança e sendo de fato separado, uma vida que glorifica o teu nome. Assim, Deus, abençoe os teus servos, dê graça a cada um, e que possamos nós, ó Deus amado, olhar para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e empenharmos, termos o esforço necessário para levantarmos a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Nós oramos assim e intercedemos pelo nosso Brasil, pelas dificuldades que estamos passando, os nossos governantes. Ó Deus amado, em nome do Senhor, abençoa os nossos governantes, quer presidência, quer no executivo, quer nos deputados, senadores, no legislativo, quer, ó Deus amado, juízes ali no judiciário, em todos os níveis. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção sobre o estadual, também municipal. Pedimos que o Senhor alcance, ó Deus amado, também a mídia. Ó Deus, há muita coisa errada, há muitas situações de mentira
têm sido os verdadeiros fofoqueiros do inferno, muitas vezes estão colocando fogo e não trazendo unidade nem paz. Nós pedimos a Deus amado que o Senhor os repreenda. E que o Senhor, Deus amado, mude o coração daqueles que são editores, daqueles que são os administradores, aqueles que estão à frente, ó Deus amado, desses canais, dessas mídias, que é essa imprensa, que é, ó Deus amado, a televisiva, que é a escrita, ou mesmo essa online. A tua mão esteja sobre cada um. Que o Senhor, Deus amado, levante homens, mulheres honestos, leais ao Senhor, de moral e ética elevados, no nome de Jesus, para estar à frente governando. Pedimos que o Senhor corrija, Deus amado, aqueles líderes que não querem se curvar diante do teu senhorio. Que o Senhor mesmo, Deus amado, se é público, tire da vida pública. Se é privado, Deus amado, corrija na vida privada. Mas de qualquer forma, Deus, usa de misericórdia, sim, para com aqueles que são do Senhor, são, Deus amado, estão sofrendo, a população que está precisando, Deus amado, de ajuda do Senhor. Pedimos a tua graça. Mas sobre aqueles que são poderosos, esses que estão agindo de má fé e não querem fazer mudanças, nem querem mudar as suas posições, que o Senhor mesmo os corrija. Que o Senhor, que é o Rei sobre toda a terra, o soberano Senhor. Assim, ó Deus amado, pedimos a tua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Nós intercedemos, sim, pedindo que o Senhor venha nos aconselhar a cada dia, venha nos ajudar a cada dia e venha livrar o teu povo da morte. No nome de Jesus. Eu amaldiçoo a cada um, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A graça e a paz sejam sobre vocês.